chegar nesse ponto maior. Dá licença aí, dá licença. Pra chegar nesse ponto maior. Dá licença aí, dá licença. Pra chegar nesse ponto maior. Dá licença aí, dá licença. Pra chegar nesse ponto maior. Dá licença aí, dá licença. Você viu? Quando ele embola, é para mostrar para mim que não é a forma certa que eu tô deixando ele, tô guardando ele em casa. Aí quando você vai usar ele dá maior trabalho para você enrolar. Isso é o desenrolar da vida da gente também. Quando nossa guia, nosso terço, nosso rosário embola, isso dá pra gente uma sensibilidade, uma sensação da gente estar desenrolando alguma coisa da vida da gente. Um exemplo assim, que eu gosto de ver. Pedro Leopoldo, eu falo que tem as igrejas, né, e as comunidades religiosas, elas fazem parte da montagem de Pedro Leopoldo. A gente, quando trabalha na secretaria, então existem muitos eventos, né, onde a igreja é protagonista, assim, mas não num viés religioso, mas num viés da comunidade que abraça a igreja. Então, você vê um tanto de família no dia a dia ali, eu falo que quer correr para poder, precisa de um macarrão, precisa de um arroz, para a gente fazer almoço, para a gente poder servir. Só que aí tem outras famílias que ajudam financeiramente, que ficam às vezes por cima, e a galera que está no corre ali, né, as famílias que estão ali no dia a dia, até tirando do próprio bolso, tirando dentro de casa para poder fazer o acontecer, né, fazer o coletivo, né? Acaba que não aparece tanto. Então isso assim, acontece muito quando a gente está indo no lugar, ver como é que está funcionando. Isso é meio uma questão muito delicada, assim, mas a gente acaba vendo com frequência. E uma coisa que a gente vê aqui em Veracruz, que são 313 anos, então tem muitas histórias, muita coisa para ser contada, mas que não tem um registro. Sim. Nós não temos registro, por exemplo, dessa igreja. Eu procurei, eu não consegui um registro do ano que foi criado, por quem que foi criado. E assim, as pessoas que né, vivenciaram isso, a maioria já morreram, estão morrendo, né? Então eu acho que uma forma de estar trazendo isso para a comunidade conhecer, para minha sobrinha, né, para o meu vizinho conhecer, que são mais novos, é refazendo esse registro. A gente até tentou com um grupo esse pontapé, fazendo até um outdoor que está lá na praça, falando um pouco sobre Veracruz, construindo um chafariz para a gente, nesse ponto aqui, sua avó, sua bisavó utilizavam esse chafariz para poder lavar roupa, lavar né, peças da cozinha e tudo mais, mas essa história a gente não tem um registro. Eu sei de alguma coisa porque o Marcos Lobato fez esse registro, mas não foi uma coisa somente da comunidade, tá? Eu sinto falta nisso. E nós estamos na resistência aí, cara. É luta, uns param, uns não quer. E hoje aqui nós temos um problema seríssimo, porque que as famílias, os familiares, tem uns que é do lado dos fazendeiros. E eles foram um cara tão esperto que eles pegava, tipo assim, meu filho nasceu, eu punha os fazendeiros de padrinho. Aí tem padrinho e madrinha. Fala assim, ele é meu padrinho, eu não vou levar eles no pau. E que tem muita gente aqui que é do lado deles mesmo. Então nós temos muita dificuldade por causa disso. Tem uma reunião, eles não vão para eles não ver que eles estão participando, entendeu? Os jovens, as pessoas tiveram que sair do Pimentel, porque se vocês forem ver a distância, né, para chegar no centro da cidade, então muitos desceram para conseguir sobreviver e trabalhar, né? Então meu avô,
ele faleceu e minha avó então comprou um terreno na Comendador Antônio Alves, já passando na metade da cidade, que era um matagal naquela época. E hoje é a rua principal de Pedro Leopoldo. Né? Então lá, ela já largou a São Sebastião, que ficou pro tio dela, tio Joaquim, e as filhas. Irmão dela. E que era irmão da minha avó. E já desceu para Comendador. E aí, alguns ainda ficaram lá no Pimentel e mais tarde foram para a Vila Magalhães. Muitos moram na Vila Magalhães até hoje. Tem Vespasiano também. Vespasiano. E muitos, igual tem gente em Sete Lagoas ainda, que são os burés, né? Eles foram para Sete Uma Lagoas, parte em Sete mas Lagoas. tem uma parte em Pedro Leopoldo. São. Mas é bom de citar assim que o Raimundo Moreira, ele morreu muito jovem, né? Muito jovem, por uma doença naquela época que não tinha recurso em Pedro Leopoldo, e ele, ao morrer, ele deixou 14 filhos. Os caçulas, que eram gêmeos com 8 meses. Então, quem ajudou minha avó ela orientou a minha avó a comprar um pedacinho de terra e construir, foi Juvenil Vicente de Souza, que era compadre na época dela, e quando o trem pagador vinha, ele parava aqui e ia pagar todo mundo, todos os funcionários. Aí o dinheiro veio, né? E aí quando o dinheiro veio, o Juvenil orientou, ele era um advogado, né? Muito famoso, Pedro Leopoldo. Ele orientou para que vó comprasse terra e fizesse aquela casa. Então, e vó, com a orientação dele, Ela conseguiu comprar e construiu aquela casa, né? O senhor fala assim de guerra, dessa falta de política pública, né? A política pública, o dever que eles fez. Isso aqui, esses prefeitos de hoje, você tem que implorar para arrumar uma estrada, para roçar daqui até lá. E que médico, nossa senhora, só Deus nos acuda. Que é engraçado porque assim, o senhor fala que aqui antigamente era quase que uma potência da região, né? Isso, realmente, Tinha muito hoje virou o morador. pior lugar. Mas por que isso? Por que mudou tanto assim? É porque que é negro que mora, né? Não há muito valor a negro, né? Sim. É tipo assim, veio de... É como objeto. É tratado como objeto. Infelizmente a gente sente isso. Quando Pedro Leopoldo não olha para o quilombo com o olhar como ele olha para algum bairro, vou citar aqui o último acontecimento, que passou-se asfalto em todos os bairros, asfalto novo, veio de lá para cá, de lá para cá. E por que não para o quilombo? Por que não para o quilombo? Então, quando faz isso, a intenção é de quê? É que expulse o resto das famílias que ainda estão lá. Isso aqui serve, apesar de contar uma história, serve como denúncia. Porque é vantajoso que enfraqueça o quilombo. É vantajoso que todos abandonem o quilombo no questão de, olha, eu preciso estudar. Olha, eu preciso trabalhar, eu tenho que sobreviver. Então não se coloca um horário de ônibus para este lugar. Então, já muitas delas, das mulheres, muitas delas trabalharam como doméstica em Pedro Leopoldo. Muitas delas trabalharam na fábrica de tecido. Quem é o herói? Né? A gente coloca lá Pedro Álvares Cabral como herói, né? Os portugueses ainda como heróis, né? Bandeirantes ainda como heróis. Então qualquer um também que chega nos dias de hoje, né? Com essa semelhança desse grupo, a gente tende a colocar como herói. Né? Aí aqueles outros que são vilões, quando aparece aqui, eles continuam como vilões, porque ainda está gravado no nosso registro, né? Na nossa memória, e tem gente que vai poder reafirmar isso todo dia. Então, por mais, aí a gente volta lá nos grupos tradicionais, né? Das margens. Por mais que eles se esforcem a tentar entrar, né, e retomar a identidade, ainda existem grupos que não querem porque
o tradicional, né? A cultura tradicional, a cultura que deve ser mantida é essa cultura ainda do herói branco, do herói financeiro, do herói bonitinho, né? Com roupa social, né? Calça arrumadinho. Eu falo muito isso, assim, às vezes a gente fica assim, até no discurso político, né? Se o cara tá todo arrumadinho ali, às vezes o cara não tem nem argumento, mas ele só dele estar ali arrumado e falando alguma coisa, né? Ele já é um ótimo, né? Porque isso ainda está gravado nos livros de história, nos jornais, na televisão, e isso ainda fica preso na gente ainda. Lá na frente vai ter quem conta essa história para vocês. Então a gente tem que ter essa história guardada em algum lugar, em algum arquivo, né? Vocês veem aqui hoje nessa igreja, será que alguém vai poder contar um pouco dessa igreja para alguém? Então a gente tem que guardar isso em algum lugar, tem que ter um arquivo para você guardar essa história, guardar essa cultura, essa arte. Quando a gente fala, não é só congada, abrange toda a arte, toda a cultura, é lazer, é esporte, é cultura, é religiosidade, é a capoeira, é o candomblé, é o banda. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando só de congada, nós estamos falando do meio da arte, é cultura, é lazer, é esporte, é arte. Então falta um lugar para a gente guardar um pouco dessa memória, um pouco dessa história. Nós não temos. Hoje, o que nós temos é que eu tenho na minha memória, o que eu ouvi, meus avós, meus antepassados, estou passando para vocês. E contei para alguém da minha família. Nós não temos lugar para a gente guardar essa história. Isso aqui mostra para a gente que a forma que a gente está guardando ele não está adequada. Ou põe eles de qualquer jeito onde eu pus. Senzala, 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 senzala de nek supri, senzala de nek chura, senzala de nek supri, senzala de nek chura. Uns 3, 4 anos que começou a história do Pimentel suscitar mais e a gente está dentro da árvore genealógica do Pimentel. É importante dizer o seguinte, que como que surgiu assim, a gente sabe que as terras do Pimentel e é um quilombo diferente, porque não é quilombo de fugitivo, é um quilombo de pessoas que receberam a terra, vamos dizer que é de presente, né? Após muitos anos de serviços prestados, e que foi continuado a ser prestado. Porque na época que foi doado, em 1890, só 2 anos após a abolição, a liberdade, então o que aconteceu? Doaram essas terras e lá foi formado toda aquela família, aquele bloco familiar, foi tudo pro Pimentel, mas continuando a trabalhar nas fazendas, né? Embora estivesse uma plantação, tivesse a produção de objetos de barro, né? Inclusive chegou a ter uma venda lá que vendia arreios, vendia várias coisas que eram produzidas dentro do próprio quilombo, que eram muitas famílias. E que meu avô, então, e minha avó, Zita Dias, e tanto Raimundo Moreira, eles nasceram dentro do próprio quilombo. E para onde a família de vocês foi seguindo depois? Então, para onde nós fomos seguindo, foi espalhando, porque foi uma parte para Sete Lagoas, foi a parte aqui para o centro da cidade. Mas qual que era esse centro, né? Já que Pedro Leopoldo ia até ali a rua do colégio, ali perto do Zé Wilson, a partir daí não existia cidade, né? A não ser a fazenda Manuel Carlos, que era para lá da Cauê. No mais, e o lugarejo Dr. Nunes. Mas o que acontecia? A partir daí, eles moraram aqui no centro da cidade, né? Que tinha o tio Joaquim, que ainda tem ali a casa das filhas dele ali
entre a rua São Sebastião. São Sebastião na esquina ali. São Sebastião com o Senador? Não. Não, São Sebastião ali, aquela esquina ali, bem no centro. Ali formou-se um agrupamento, ia morando ali. Ou então na rua Esporte, até a rua Esporte, que era pagando aluguel. Né? Então aí tinha o núcleo familiar do meu avô e da minha avó. E a partir daí, a minha mãe. Entra vereador e depois vereador e prefeito, entra prefeito e vereador, fica a mesma coisa, cara. Eu acho que a gente tem que olhar mais com carinho, até mesmo para as pessoas passar a fazer visitar, arrumar logística aqui para a gente tentar reunir com a gente, tentar arrumar com a esfera de prefeito, governador e deputado aí, para a gente fazer um local bacana, até pro final de semana, com restaurante para todo mundo curtir o final de semana, vir cá visitar, porque é um lugar não tão longe e não tão perto, mas a gente que hoje ajudar o pessoal aqui com o médico. Eles põem um médico aqui passando terça-feira. O exame não vem, se quiser tem que ir à distância, tem que ir lá. E pôr um ônibus aí para ver se as pessoas volta, pelo menos que estão aí, tem muita casa fechada, volta mais para o local. Visita mais. Coisa tão simples, né? Coisa tão simples. Nós não podemos pedir nada demais, não. Isso aí também não é de graça. Isso aí o pessoal paga imposto, querendo ou não querendo, tem imposto. Então, João Calixto, ele mexia na igreja, né? O que o conselho faz hoje de gerenciar as questões da igreja, tinha o João Calixto, Geraldo José Prazo e Zezinho. E João Doce também, eu acho que mexia. Tinha o Mário, né? O Mário. Então, essas pessoas que gerenciavam as questões da igreja, como cuidar da igreja, limpar, eles que faziam. O João, que era o João Piaba, Soloca, o meu tio Nosico ainda é vivo, né? Quem mais? Aquele lá de baixo. O Walter, eram que coordenavam a corporação musical daqui. E essa corporação muito ligada à igreja, a tocar nas procissões. Né? E que nome mais, além dessas pessoas, de pessoas marcantes aqui de Veracruz? Não, na realidade, são esses, né? As pessoas que... E assim, na verdade, assim, a gente fica... Se for citar, a gente cai num dilema assim. Eu vi o nome do meu pai lá, mas e o meu? Nossa, eu conheci, então esse é problema. Porque foram muitos, sabe? Então, para ficar lembrando aqui... São pessoas que sabiam impor com respeito, sabe? Eles não deixavam certa coisa que acontece hoje acontecer. Eles sabiam impor, eles brigavam pelo bairro, brigavam pela comunidade. Lideranças. Sim, a palavra mais certa, são liderança. Tipo assim, o meu bisavô, ele chamava Paulo de Paula Nascimento. Meu tataravô, o que é escravo. A minha avó chamava peraí, vamos por parte. Desculpa aí. Não, desculpa não. O meu bisavô chamava Paulo de Paula Nascimento. Paulo de Paula Nascimento, ele era pai de Agenor. Agenor, ele é meu avô. A minha avó chamava Liquita, Maria do Nascimento Evaristo. Ela era filha de Albertina e neta de Paulo de Paula Nascimento. Eu sou filho de Selma, Selma era filha de Liquita, de Maria do Nascimento Evaristo.
E a nossa família dos Evaristo, a nossa família aqui atual, são várias englobadas. É Evaristo, Nascimento, Moreira, Domingues, Evangelista, e tem mais uns outros, que a pessoa vai casando e vai trocando de nome. Então, os nomes mais fortes são esses. E Campolina. Campolina. A turma de Campolina ela é muito grande. Ela pertence aqui à nossa comunidade também. São esses nomes aí. Eu sonho numa cidade, falar assim, em termos físicos, com muita árvore, com lugar, com parque, com espaços históricos assim que eu possa entrar, porque eu sou apaixonado assim, com esses locais. Às vezes eu até venho visitar a igreja assim, só para poder ver. Vou lá no Pimentel, no Alto do Cruzeiro, né? Quando eu tenho oportunidade, Bexiguentos, eu rodo assim, só para poder ver e estar ali presente, né? E também uma cidade mais afetiva, onde as pessoas se considerem uma com as outras, né? Tipo assim, tenha respeito umas às outras, se entendam, né? Na questão coletiva. Isso eu acho importante, assim, quando a gente conseguir casar isso tudo, assim, para mim, eu acho que eu vou ficar assim, extremamente feliz, assim.